Uma sequência difícil aguarda o Fortaleza daqui pra frente na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é aquela coisa, né? Após uma derrota de 3-0 pelo Palmeiras na Copa do Brasil e as atenções todas se voltarem já para a Série A gente começa a falar um pouquinho sobre esse futuro do Fortaleza. Olhar para o calendário, olhar para possíveis confrontos que ele tem pela frente, algumas datas que podem se tornar livres e quem sabe se ele acabar conseguindo uma virada contra o Palmeiras, um calendário um pouco mais apertado, tá? Também a gente precisa falar sobre justamente essa sequência de 6 jogos que o Fortaleza tem pela frente na Série A e prováveis confrontos em outras competições. Sim, eu acho que é um tema muito importante que a gente precisa falar. Estamos chegando num momento crucial na temporada, estamos chegando na metade da temporada, inclusive. Já estamos aqui no finalzinho do mês de maio, então já é mês de junho e a gente tem que começar a planejar, começar a ver quais são os confrontos que realmente entram na dor de cabeça do torcedor, né? Porque a gente sabe que depois dessa derrota começou-se a pensar já a longo prazo. Então, vou colocar aqui na tela calendário, bloco de 6, tabela. Eu acho que é importante para a gente poder ter uma ciência de como será a vida do Fortaleza daqui para frente. Então, eu vou chamar aqui a vinheta para a gente nem perder tempo. Afinal, é muito conteúdo que a gente vai falar daqui a pouco. E para não perder muito tempo, vou chamar aqui a vinheta. Bora! Antes de tudo, eu vou chamar aqui o calendário. O calendário da temporada do Fortaleza 2023. A gente tem aqui alguns compromissos já realizados nesse mês. Chegamos, inclusive, na metade deles, né? A gente pode dizer isso assim. Afinal, antes do confronto contra o Palmeiras, eram 4 jogos realizados e 5 jogos faltando. Nesse atual momento, são 5 jogos realizados e 4 jogos faltando. O próximo compromisso da gente é nesse sábado, muito complicado, a gente sabe, é um América Mineiro que voltou a vencer na Copa do Brasil, então já abre o olho do torcedor do Fortaleza. É claro, o América Mineiro que não estava 100% nesse jogo, tá? E mesmo não estando 100%, vence o Inter por 2-0 e caminha uma boa classificação, tá? Assim, pro América que tá querendo focar na Série A, deixa eles com esse compromisso a mais, né? É mais uma dor de cabeça aí, querendo ou não, para tentar mais uma competição para tentar se manter vivo. E aí é menos um concorrente direto, a gente pode dizer assim, já que a gente tem aquela máxima, né? Quanto mais o time comprar a passagem, meu amigo, melhor eles que fiquem lá embaixo na tabela. Mas depois desse jogo contra o América, a gente tem essa viagem de volta para Fortaleza para enfrentar o São Lourenço aqui e dar início a essa longa sequência de jogos em casa. Inclusive, check-in abre hoje, tá? Atenção, pessoal. Depois desse jogo, a gente tem o Vasco pela Série A do Campeonato Brasileiro e encerra o mês contra o Palmeiras. Esse jogo, ele pode marcar a despedida do Fortaleza da Copa do Brasil, tá? É claro, ele pode encaminhar uma certa classificação? Pode, mas ele também pode indicar a eliminação. Se a gente olhar aqui, por exemplo, no mês seguinte, nós não temos jogos de Copa do Brasil sendo marcados, tá? A gente só tem jogos de Série A e de Copa Sul-Americana. Por que eu tô falando isso? Esse mês de junho, ele tem essas datas FIFA, que tiram qualquer esperança de jogo nessa semana do meio do mês, entre o dia 12 e o dia 20. Se a gente, por exemplo, passar na Copa do Brasil, até vou passar aqui para o próximo mês, olha aqui que situação. Caso o Fortaleza consiga uma virada contra o Palmeiras e ele passe de fase, ele vá para as quartas de final, a gente tem uma possível colisão de datas caso ele não termine em primeiro no seu grupo da Sul-Americana. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente já abrir o olho, a gente já ter uma visão do que será essa sequência do Fortaleza, porque pode falar muito do seu futuro daqui para frente. E aí, já encaminhando também na questão da Série A gente já caminha para a reta final do primeiro turno, tá? Nesse mês de julho, perdão, porque é praticamente fechando o semestre, né? A gente ainda tem compromissos, só para voltar aqui para ter ciência, contra o América Mineiro, contra o Vasco, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, e aí Flamengo, Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras e Red Bull Bragantino. É claro, o primeiro turno só terminaria aqui, ó, em agosto, né? Mas vamos segurar aqui porque daqui a pouco a gente fala. Caso eu vou deixar inclusive isso na tela, porque passa a seguinte informação, né? Caso o Fortaleza passe para as oitavas, em primeiro lugar do grupo, direto para as oitavas da Sul-Americana, ele só volta a campo na Sul-Americana na data base de 2 de agosto, tá? Então, só ali em 2 de agosto, Fortaleza estaria retornando. Já tem uma colisão de datas, tá? Que é esse jogo contra o Goiás. Então, esse jogo contra o Goiás aqui, ó, ele precisaria ser realocado.
uma boa esperança é ele parar nesse meio de semana aqui de julho, tá? Então a gente fica aqui, inclusive, prestando atenção no que pode acontecer, porque afinal, se a gente estiver nas oitavas, esse jogo aqui com certeza muda de data. E aí, meu amigo, é uma sequência muito louca, mas a gente não tá preparado ainda para falar sobre elas. Logo, logo a gente vem aqui para destrinchar esse calendário maior. Afinal, a gente precisa falar desses compromissos a curto prazo do Fortaleza, né? Afinal, diz muito da nossa vida já aqui no mês de maio e de junho. Deixa agosto para a gente ter dor de cabeça daqui a pouco. Mas só para fechar, aqui depois desses compromissos, a gente tem que começar também a pensar quais são os jogos pontuáveis, né? Porque tem aquela questão. Contra o América Mineiro, eu não vejo motivos para o Fortaleza colocar um time alternativo. Para mim é time força máxima, tentar vencer o América lá fora, voltar a pontuar de 3 pontos, melhor falando, né? Porque é muito bom ganhar um ponto de um empate, é muito bom. Mas a gente sabe que empate começa a se tornar uma dor de cabeça, porque é a oportunidade perdida de você pontuar. Você não tem o critério de desempate das vitórias, então você vai ficando para trás na tabela. Então é muito importante a gente voltar a vencer já contra o América. Contra o São Lourenço, eu também acho que a gente deveria ir com força máxima. Afinal, é o jogo que pode garantir a classificação. Se vencer, garante a classificação, melhor dizendo, e a gente já encaminha o primeiro lugar no grupo, já vê esses 2 últimos jogos como jogos protocolares, só para cumprir tabela e tudo mais. E aí, a gente, depois que vencer, volta a encarar o Vasco. Nessa sequência de 3 jogos, seria muito bom a gente ir com o que tem de melhor. E aí, contra o Palmeiras, que é um jogo que a gente sabe que é uma jornada muito mais complicada de se voltar, caberia aí a gente fazer um time alternativo. Acho que seria assim essa visão mais conservadora, né? Uma visão mais protocolada que fazer nesses casos. É claro, se o Vojvoda meter a louco, querer botar o time titular aí, a gente não julga não, pelo contrário, vai ser um grande jogo de se assistir na Arena Castelão. Mas pensando a longo prazo, parece ser uma boa saída. Vamos ver o que ele vai decidir. Porque já no mês de junho, antes da data FIFA, a gente tem o jogo contra o Bahia em casa, que esse jogo é um jogo necessário para a gente pontuar. Ou seja, esse jogo contra o Palmeiras, ele já vai dizer muito da escalação do Fortaleza no dia do jogo do dia de 3 de junho. E aí, meu amigo, é a sequência fora de casa. A gente vai jogar em Mérida, na Venezuela, depois joga no Rio de Janeiro e vem descansar nesse meio de data FIFA. Aí só no dia 21, Fortaleza volta a ter um compromisso que é contra o Cruzeiro, só que aí lá no Mineirão, ou então na Independência, a gente não sabe onde o Cruzeiro vai mandar esses jogos, mas o fato é que até essa pausa da data FIFA, esses são os compromissos que a gente tem daqui para frente. Falando nisso, apresentar aqui para vocês também a questão dos blocos de 6, né? Que a gente precisa sempre que falar de calendário, precisa falar dos blocos também. Porque se olhar para esse bloco 2, aqui são os compromissos mais pesados do Fortaleza em comparação ao primeiro, né? A gente sabe que é difícil repetir essa pontuação de 10/18, de 18 pontos possíveis, conquistar 10, mas o fato é que cabe ao time do Fortaleza tentar pelo menos chegar a um número parecido. Seria excelente a gente sair, por exemplo, com 9 pontos daí. É uma pontuação boa justamente para pensar em vaga de torneio internacional. Aqui está cravado permanência, então a gente sabe que está no caminho certo. Mas a gente colocar, por exemplo, Sul-Americana, é uma boa pontuação também. A gente fica dentro da média. Se a gente colocar Libertadores, que também é visto lá em cima, a gente também permanece na média. A gente continua ali com 9 pontos. Então acho que é necessário a gente repetir isso aí. Eu nem digo se manter invictos, a gente sabe que é muito difícil, mas pelo menos manter um padrão de 9 pontos nesse bloco 2, compromisso contra o América, a gente sabe que dá para vencer, compromisso contra o Vasco, a gente sabe que dá para pontuar, compromisso contra o Bahia, a gente sabe que também dá para fazer pontos. Contra o Botafogo, que vem numa fase muito boa, é complicado. Contra o Cruzeiro fora, o Cruzeiro também está bem, é complicado. E o Atlético Mineiro em casa, a gente sabe que é um pouco mais puxado, mas dá para vencer. Então, cabe a gente ser competitivo ao ponto de tirar esses 9 pontos desses 18 possíveis no bloco 2. Então, meus amigos, basicamente é isso. Queria só mostrar para vocês os nossos compromissos daqui para frente, os jogos que são uma pedra no sapato do Fortaleza, esse calendário maluco que, caso uma eliminação contra o Palmeiras na Copa do Brasil, a gente ganha uma folga, mas ao mesmo tempo a gente sabe que no mês de agosto tudo começa a complicar de novo. Enfim, é o calendário de um time que está compromissado em muitas competições nessa altura da temporada. Cabe o Fortaleza ter estruturas para aguentar chegar longe em cada uma delas, né? Vamos ver o que vai acontecer na Copa do Brasil, vamos tentar chegar longe na Sula e no Brasileirão tentar repetir uma campanha tranquila para a gente poder não ter as dores de cabeça de 2022, ok? Então, meus amigos,
inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, comenta aí embaixo o que você achou dessa situação da sequência e o calendário do Fortaleza, e a gente logo mais conversa um pouco sobre isso nas lives do GT, ok? Um abraço a todos e até mais.